atmosfera primitiva. Aí eu paro nesse ponto e falo com vocês que vou voltar hoje nesse ponto aqui, né? E se você fosse o cientista, o que você faria para provar a hipótese de Stalin estava correta? Pois é, né? Lá em 1957, outro cientista veio e fez isso, que foi Fox. Submeteu uma mistura de aminoácidos secos a aquecimento prolongado e demonstrou que eles reagiam entre si, formando cadeias peptídicas. Né? Na verdade, eles estão tentando a busca lá do coacervado, né? Que é a primeira molécula que a gente considera, né? Algo que seja o princípio da vida, né? Você pode analisar assim, como a biologia trabalha através das experiências de Miller e Fox, a veracidade da hipótese de Opari, né? Foi comprovada finalmente como verdadeira. Conseguiram em laboratório simular aquelas condições da atmosfera primitiva e obtiveram umas moléculas, as microsferas. Essas microsferas, poderiam ter sido precursoras primitivas dos primeiros seres vivos, quando em determinada fase da evolução conseguiram se reproduzir. E essa teoria, gente, é defendida pelos cientistas, né? E diante dessas discussões sobre a origem da vida, como você imagina que eram os primeiros seres vivos? Heterotróficos ou autotróficos, né? Aí você entra em dois contextos. Eu já tinha comentado um pouquinho com vocês, que é o seguinte, né? A hipótese mais aceita é que eles eram heterotróficos. Por quê? Se os primeiros seres vivos fossem autotróficos, teria que ter na atmosfera primitiva o gás carbônico. E lá na experiência que nós vimos, não tinha gás carbônico, tinha metano, né? Outras substâncias. Então, acredita-se que nós tínhamos os organismos heterotróficos, que não produzem seu próprio alimento, não fazem fotossíntese, nem quimiossíntese, e a partir daí, através dos heterotróficos, houve a produção de gás carbônico e assim a produção de fotossíntese e assim a produção de oxigênio. Então, seria a ordem heterotrófico, produção de gás carbônico, tendo gás carbônico vai haver a possibilidade de fotossíntese, fotossíntese vai haver produção de oxigênio. E vai virando, até porque existem bactérias anaeróbicas que vivem sem a presença de oxigênio. Então, é algo que caminha aí nessa teoria. Mas você sabe o que é heterotrófico, né? O heterótrofo é aquele que não tem a capacidade de produzir seu próprio alimento. Ele obtém a matéria-prima ao desenvolvimento ao ambiente que ele vive, de matéria orgânica na terra. O autotrófico não, é aquele que produz seu próprio alimento, seria fotossíntese ou quimiossíntese, né? Você concorda que os heterotróficos podem ter vivido perfeitamente, né? E são verdadeiras, né? Acredita que houve essas sopas nutritivas de matéria orgânica? E na figura 10, mostra a hipótese sobre a origem da Terra e a evolução da vida, né? Então, você deveria continuar analisando mais uma hipótese sobre o primeiro ser vivo, que é a teoria heterotrófica, né? Que vai ser descrita a seguir. Então, essa aqui é a explicação da teoria. A partir da multiplicação, né? A princípio, teria os primeiros seres, que seriam heterotróficos, não produzem seu próprio alimento. Eles se alimentavam através do processo de fermentação, começaram a liberar gás carbônico, houve a possibilidade da existência da fotossíntese, a fotossíntese liberou oxigênio, houve a possibilidade da respiração, formou-se a camada de ozônio e os animais conseguiram respirar oxigênio com a camada de ozônio, resistiram à vida terrestre porque tinha um filtro solar, né? A camada de ozônio é a camada que nos protege da radiação ultravioleta. Então, essa é a teoria mais aceita, né? Eles acreditam que a energia, o alimento, vinha proveniente da fermentação. A partir do momento que a fermentação libera gás carbônico, se inicia a vida dos seres autotróficos aqui. Então, hoje a gente vai corrigir essas atividades, né? Ela é um pouco confusa, mas eu vou corrigir junto com vocês, tá? Então, responda as questões com suas palavras e reflita antes de fazer. As pessoas que acreditam na geração espontânea, ou seja, a vida a partir do nada, da matéria bruta, não podiam ser consideradas tolas e ignorantes. Muitas delas eram pessoas que destacavam socialmente e também na cultura e saber, na época. Por que você acha que levaram aproximadamente 2.000 anos para acreditar na geração espontânea? Já adianto para vocês. Lembra que eu falei que até essa teoria não havia a existência do microscópio? Então, a tecnologia também impediu, né? O não desenvolvimento logo da tecnologia. Que eles acreditassem de fato nisso. E tudo que eles viam parecia que vinha do nada.
quando o Red faz aquela experiência com a gás, com a carne, que as pessoas começam a questionar essa teoria, porque até então era a teoria mais válida, né? Então, eles botam aqui como resposta, na época, a teoria da geração espontânea foi lá na época de Aristóteles, 384, 82 a.C. Não tinha um conhecimento precioso do processo de produção desses animais. Da dificuldade de observação, como eu falei, do microscópio. Não se podia contar com auxílio de lupa ou microscópio, né? Então, eles acreditavam que os seres poderiam ser originários do nada. Outra coisa que contribuiu também, a religião. Né? A religião impedia que as pessoas avançassem nas pesquisas. Elas eram consideradas até bruxas. Né? Então, a resposta você vai resumir aí e botar. Não precisa colocar tudo o que eu falei. Bota apenas uma que você acha mais importante. Na minha opinião, seria a existência do microscópio. A B, a teoria da biogênese, ou seja, vida a partir de outra vida. Veio substituir a teoria da geração espontânea. As bases científicas da biogênese a tornam válida até hoje. Você acha que a biogênese resolveu o problema da origem da vida? E por quê? Eles acham que não, porque atualmente a gente não aceita a geração espontânea, né, para explicar a origem da vida. Aceitamos a teoria da biogênese, ou seja, onde a vida se origina a partir de outra vida. E foi demonstrado, né, por Pasteur que toda vida se origina de outra vida. Aquele lá do bico do cisne, daquele tubo, então Pasteur consegue provar. Né? Porém, a pergunta permanece: como surgiu o primeiro ser vivo? Então, todos os alunos me fazem: professora, tudo bem, você está falando que uma vida gerou a partir de outra vida, mas e o primeiro ser vivo? Como apareceu? Né? Então, tem várias teorias para explicar a origem da vida na Terra, aquela que eu acabei de explicar, uma delas, que é a teoria heterotrófica, né, da fermentação, e a teoria química de Opar e Haldane, que acreditava que o surgimento da vida a partir de moléculas inorgânicas para dar origem a células. Então, existem teorias, mas sempre vai ter essa parte de contextualizar, de falar como surgiu o primeiro ser vivo, tá? A letra C, da número 1. Nas condições da Terra primitiva, sem oxigênio, sem gás carbônico, os cientistas acreditavam que os primeiros seres vivos eram heterotróficos e fermentadores. Sim. A fermentação é um processo biológico anaeróbico, ou seja, sem a presença de oxigênio, até porque não existia na Terra primitiva nem gás carbônico, nem oxigênio. De obtenção de energia metabólica, a partir da degradação incompleta de substâncias orgânicas, resultando em uma disponibilidade energética inferior à comparada à respiração aeróbica. Como um cientista, pesquise e cite os alimentos e bebidas e medicamentos consumidos que são provenientes da fermentação. Cerveja, álcool, qualquer bebida alcoólica, né? A fermentação do pão, o vinho, tudo isso é a partir da indústria de fermentação, né? Que hoje já é capaz de produzir diversos alimentos, né? Então, eles botaram aqui, ó, a fermentação do líquido, né? Feita por micro-organismo, que é o caso da cerveja, do vinho, do champanhe, do álcool. O fermento biológico, que é para produzir pão, bolo, né? Aqui, ó, pão, bolo, biscoitos. E durante o descanso da massa, é ela que faz a massa estufar. Por quê? Porque nessa fermentação há a produção de gás carbônico. E é o gás carbônico que faz com que a massa aumente de volume. E é ela que vai dar fofura, né, textura ao bolo, ao pão. O ácido cítrico também, né, é usado em preservativos e agentes de sabor de alimentos, que é o azedinho, né? Ele é responsável pelas frutas cítricas ter aquele sabor azedinho. A penicilina, que é um antibiótico, que ela foi originada através da fermentação, através de um fungo. Uma das maiores descobertas para se matar a bactéria foi a penicilina. A fermentação lática, lembra? Lactobacilos vivos, Yakult, alguns danones, né? Azeitonas, picles, várias substâncias são utilizadas essa fermentação lática, né? E a D? Então, você pode escolher, não precisa também colocar isso tudo, eu só li as que a apostila dá, tá? Gases como o gás carbônico, metano, vapor d'água, funcionam como uma cortina de gás que vai da superfície da Terra em direção ao espaço, impedindo que a energia do Sol, absorvida pela Terra durante o dia, seja emitida de volta para o espaço. Sendo assim,
parte do calor fica aprisionado próximo da Terra, onde o ar é mais denso, o que faz com que a temperatura média do nosso planeta seja em torno de 15 graus. Esse fenômeno de aquecimento da Terra dá o nome de efeito estufa. Se não existisse, gente, seria em torno de menos 15 graus, ou seja, zero congela, né? Então, congelante. Diante de seus conhecimentos da origem do planeta Terra, a importância da preservação da vida, comente 5 ações para diminuir a emissão de gás carbônico. Isso daí está falando direto na televisão e vai cair provavelmente nesses vestibulares, né? Primeiro, reduzir, consumir pouca energia elétrica, né? Ou seja, quando ele bota desligar a televisão, tirar o celular, secar menos roupa na secadora, reduzir o consumo de eletricidade englobaria essas 3 opções. Anda mais a pé, porque os carros, eles produzem grande quantidade da queima da gasolina, do combustível, do diesel, gás carbônico. Os carros a gás, eles produzem uma menor quantidade de gás carbônico, inclusive por isso que o IPVA é mais barato. Ajustar a pressão dos pneus para melhorar o rendimento do carro, você vai consumir menos combustível, menor poluição. Aquecer menos a água, né, que vai também utilizar. Ajustar o termostato, né, a temperatura do ar, para ele não ficar gastando energia à toa. Usar menos sacolas plásticas, né, porque você vai ter um desgaste. Desligar as luzes, lá. E o investimento? Mudar lâmpadas para fluorescentes, trocar a geladeira por uma mais moderna de consumo A. Viagem com consciência, ou seja, bicicleta, andar a pé. Pegue carona, faça rodízio, utilize mais transporte coletivo e use biocombustível, né? Compre frutas e legumes produzidos no Brasil, então você vai ter um deslocamento menor e menor consumo de combustíveis fósseis, né? Aqui usar fontes sustentáveis, sol, água, vento, reciclar, compra briga, né? Divulgue ações, fale com os amigos e familiares. Isso daí seriam as redes sociais. A número 2, então tudo isso era A, B, C e D da número 1. No início da vida na Terra, até o aparecimento dos seres vivos atuais, aconteceram vários eventos, como por exemplo citado 1 e 4. 1 é a formação das primeiras células, 2, formação das moléculas orgânicas, 3, aparecimento dos organismos capazes de produzir alimentos pela fotossíntese, 4, surgimento dos primeiros organismos autotróficos. Então, ele quer que você coloque em ordem. A ordem seria 1, formação das primeiras células, 3, aparecimento de organismos capazes de produzir alimentos pela fotossíntese, 2, formação das moléculas orgânicas, e o 4, que é o surgimento dos primeiros organismos aeróbicos, ou seja, que utilizam oxigênio. Não precisa botar tudo isso, só botar essa ordem, tá? 3, definição de vida. É motivo de muitos debates. Segundo a biologia, explica como ocorreu o início da vida na Terra, né? Gente, se originou a partir de uma forma simples, né? Através dos procariontes, através, né, da capacidade de duplicação dele. Então, acredita-se que os primeiros seres eram heterotróficos e eram procariontes. Então, possivelmente microbactérias, tá? A4, admite-se que a atmosfera primitiva predomina-se gases como hidrogênio, NH3, CH4, que é o metano, né? Supõe que os heterotróficos, ou seja, que não produzem os alimentos, obtivessem energia para esses processos vitais por... Aqui, ó, já está a resposta, né? A produção de alimento pelos primeiros seres vivos, né? É através da fermentação, né? Ou seja, eles não tinham nem oxigênio para fazer esse processo. Então, quem não tem oxigênio só tinha H2, NH3, CH4. O único processo que dá para ser feito é fermentação. Fotossíntese tem que ter gás carbônico. Respiração tem que ter oxigênio. Então, o único processo que nos resta é a fermentação. Então, é só marcar, mas a explicação seria porque eu não tenho a presença de oxigênio, então o único processo seria a fermentação. Sem luz, quimiossíntese, mas sem oxigênio, fermentação. Tá?